Salve, salve, torcedor São Paulino, mais vídeo aqui no nosso canal para falar algumas coisas aí sobre o São Paulo, que veio de ontem para hoje, né? Mas lembrando aquele jogo que assim, uma coisa fora do comum, de tão ruim que foi, como eu falei várias vezes no vídeo de ontem. Nossa, e o São Paulo hoje claramente pode perder a liderança, porque o O'Higgins vai jogar contra o Boston River e muito provável que ele vá vencer e vai passar o São Paulo, aí o São Paulo ficar em segundo, a depender do que o O'Higgins vai fazer, né, no outro jogo, que é contra o Milionários. O São Paulo vai ter que torcer para que o O'Higgins perca para o Milionários, e o São Paulo tem que vencer o Boston River de qualquer forma, e se não vencer em casa contra esse time que é semi-profissional, aí acaba, fecha as portas, porque não tem jeito. Mas tem a grande possibilidade do São Paulo ter que disputar um playoff com um terceiro de um outro time, ou de um outro grupo da Libertadores. É bem provável que isso possa acontecer, porque se o O'Higgins ganhar hoje, o São Paulo não depende mais de si, e sim somente do que o O'Higgins vai fazer, o que por si só já é uma vergonha muito, muito grande, né? Ficar em segundo numa chave com Boston River, O'Higgins e Milionários, aí aqui que a gente pode fazer, né? O que a gente pode pensar sobre um time que faz uma coisa dessa? O que acontece? São Paulo e Botafogo estão conversando, já está em fase final para liberar o Ferrarese e o Arthur para jogarem. Cada um está emprestado entre os dois clubes e eles querem meio que anular as multas, né? As diretorias de São Paulo e Botafogo têm conversas avançadas para liberarem Ferrarese e Arthur para o jogo deste sábado. Ambos não poderiam atuar sem o pagamento da multa, mas o acordo é que para que as duas multas sejam anuladas e que os dois estejam à disposição de suas equipes. Restam detalhes a serem acertados, né? Eles vão acertar isso aí até chegar sábado, provavelmente agora quinta e sexta eles devam definir isso daí. Na minha visão, né? Na minha visão, quem se favorece aí é o Botafogo, porque o Ferrarese é um zagueiro bom, né? Com certeza é melhor que Dória, que Tolói, que Sabino, só não é melhor que o Alan Franco. O resto dos zagueiros do São Paulo, o Ferrarese é melhor, inclusive ele é do São Paulo. E para mim, esse Arthur, sinceramente, para mim, até agora, olha, nada demais, fez um gol aqui, né? Não é nada demais, nada demais. Ele e o Ferreirinha, para mim, basicamente é a mesma coisa, não muda quase nada. Então, para mim, o Arthur e o São Paulo jamais que compra esse cara. Esse cara tá custando muito caro, eu nem sei. Ó, 35 milhões fixado, 35 milhões jamais não vale, não tem que pegar. É melhor, deixa esse cara aí, traz um menino da base, muito melhor, não vai gastar dinheiro quase, muito melhor do que comprar esse Arthur aí. Deus me livre, o cara não faz diferença nenhuma. Inclusive, ele era reserva do Botafogo, assim como o Ferrarese também era reserva no São Paulo, mas ele era reserva quando estava Alan Franco e Arboleda, e depois Alan Franco e o Sabino estavam jogando bem. Assim, olha, quem vai ganhar, sair ganhando, se isso aí acontecer, vai ser o Botafogo, na minha visão. Outra coisa, ontem o Luciano marcou 112 gols pelo São Paulo e alcançou o Rogério Ceni aí nos gols pelo São Paulo. E aí a mídia já está levantando, não, o Luciano vai ser o cara aí para ajudar o Dorival. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se prova pilar em resgate de confiança de Dorival no São Paulo. Olha só essa imprensa levantando a bola do Luciano. Eu sei, cara, o Luciano faz os gols, mas é só em jogo que não é decisivo. É só assim, pode ver, me fala um jogo decisivo que o Luciano fez gol. Quando a situação era decisiva, que foi na final da Copa do Brasil, o Luciano era banco. Então, gente, parem com isso, imprensa, para com isso, para de ficar lambendo o Luciano, isso daí não gera nada. E o pior é que para muita gente, né, torcedores mais novos, o Luciano, ele é ídolo, cara, é brincadeira. Ídolo do quê, gente? Ídolo do quê? Não é ídolo de nada, para mim ele não é ídolo de nada. Ganhou 2 títulos aí, um paulista e uma Copa do Brasil, pelo amor de Deus. E só fez, é lógico, teve jogos em que ele decidiu para o São Paulo,
e contribuiu, exemplo, em Campeonato Brasileiro, para melhorar a situação do São Paulo? Foi. Ele tem que ser reconhecido. Mas, assim, como se ele fosse o cara, como se ele fosse um ídolo da torcida. Para com isso, gente. Isso daí, a mídia tem que parar com essas coisas. Urgentemente, tem que parar com essas coisas, que o Luciano não é ídolo do São Paulo. E o Dorival Júnior, gente, saiu em defesa do Dória ontem, passou panos quentes. É óbvio, ele tá no jogo de estreia dele. O zagueiro vai péssimo. Já tinha falhado contra o Fluminense. Aí agora foi péssimo ontem. Falhou no primeiro gol e fez o pênalti. O cara foi horroroso. Aí o técnico vai chegar e vai acabar com ele? Não vai, né? No primeiro jogo do técnico, ele não vai fazer isso, porque senão ele pode perder o vestiário. Aí ele passou os panos quentes, falou: não pode colocar a culpa só em um. Lógico que ele não vai. Né? A gente espera, como torcedor, que ele fosse cobrar tal. Tomara que ele tenha cobrado. Eu acredito que ele tenha cobrado internamente. Mas a atitude é o quê, Dorival? Pega e coloca esse cara no banco de reserva. Deixa ele lá. Deixa ele lá. E começa a dar oportunidade para os garotos da base. Para já ir formando os zagueiros aí. Para dar ajuda para os meninos. Para eles colaborarem com o time. É isso que você tem que fazer, Dorival. Agora esse Dória aí, tem que dar um gelo nele, deixa esse cara aí. Esse cara já em 2 jogos ele entregou pro São Paulo. Então, não dá para ficar passando a mão na cabeça. Ainda mais um cara de 31 anos, o Dória tem, com as falhas bizarras dessas que ele fez ontem. Então, o Dorival fez aí o que tinha que fazer por causa da situação, mas tira esse cara daí que é melhor para o São Paulo. E uma última coisa, o São Paulo fez o acordo com Jegson Mendes, pessoal. Meu Deus do céu. Esse jogador fraquíssimo, que mal atuou, foi um pedido do Rogério Ceni nessa última passagem dele. O Rogério veio aí, deixou a bucha e saiu, né? Impressionante. O São Paulo fechou acordo para pagar 4 milhões e 300 mil reais ao equatoriano Jegson Mendes, que de forma parcelada até novembro desse ano. A dívida se refere a direitos de imagem atrasados. Isso daí está na conta do senhor Rui Costa, principalmente, porque ele, como diretor, trouxe esse Jegson Mendes também. Um jogador fraquíssimo, que não jogou nada pelo São Paulo, absolutamente nada. Ruim, caneleiro. Né? No início a gente até tentou achar que ele ia fazer alguma coisinha aqui, mas o bicho era ruim, hein? Era ruim com força. E agora o São Paulo vai ter que pagar aí mais uma dívida. E é lógico que tem várias e várias outras dívidas de outros jogadores que está atrasado, de técnico que está atrasado, e que o São Paulo, por má gestão, faz essas coisas aqui e depois tem que ficar por anos e anos pagando. É uma vergonha. Né? Tomara que o senhor Macis não renove o contrato aí, seu Macis. O Lucas vai ter que renovar porque ele está machucado. Então, mas renova até o final da preparação dele. Só, mais nada. Mais nada. Não vem querer renovar por mais 2, 3 anos com o Lucas, não. O Lucas não tem mais condições de jogar. Não tem. E aí, eu não sei, já renovou com o Luciano. Provavelmente ele vai renovar com o Caleri. E aí? Cara, eu não sei, eu ainda tô na dúvida sobre o Caleri. Acho que ele tem a cara do São Paulo e tudo mais, mas eu acho que ele não tá rendendo. Ele tava rendendo, inclusive, no começo do ano. Foi só tirar o Crespo e colocar essa coisa desse Roger Machado que o cara acabou. Agora vamos ver se na mão do Dorival ele vai melhorar um pouco para poder render para o São Paulo. Né? Mas olha, essas renovações têm que ser muito bem estudadas, hein? Muito bem estudadas, para não acontecer isso aqui, depois de anos, ter que ficar pagando um monte de boladas aí para os jogadores. Eles têm o direito, tá certo, eles têm que receber, mas o erro é ter contratado esses pernas de pau. Essa que é a realidade. Acho que o Caleri não é perna de pau, né? O Lucas também não é perna de pau, mas não estão rendendo o que deveria para permanecer no São Paulo. Tá certo, pessoal? Continua acompanhando aí, deixa a sua mensagem sobre os assuntos que a gente tratou e vamos continuar acompanhando o São Paulo, tá certo? Valeu, obrigado, até mais.